Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nesse início de semana. Hoje, dia 15 de julho de 2024, metade do mês de julho, então, indo embora, né? Falaremos sobre o destaque aluguel de ações, números levantados pelo Valor Invest em relação ao aumento do número de pessoas físicas, né, que agora consegue essa remuneração além aí na carteira, que pode entregar, né, entre 0,5% a 1%, a dependendo do seu custo de corretora, por ano, tá? Anualmente, ou até mais, pode chegar até mais, a depender do ativo que você tem também, ajudando, né, ali no longo prazo a compor a sua carteira, tá? Então, acho que esse é um detalhe muito importante que muita gente não presta atenção, por mais que nós sabemos, né, que o aluguel de ações normalmente é para montar posição short ou especulação. Mesmo assim, no longo prazo, você que planeja ficar com as ações, você não tem culpa disso, né? Na verdade, é quase uma vítima. Então, a melhor forma é ganhar com isso, na minha opinião, pessoal, tá? Caixa Seguridade, governança ameaçada com demissões consideradas injustas por entidades de 2 gerentes que se recusaram, né, aí a aceitar um empréstimo para o Banco Master. Então nós falaremos sobre isso, qual que é a minha visão. Aluguel de ações chama a atenção, então já falei um pouquinho aqui agora, né, na introdução do vídeo. Também, Transmissão Paulista, se estou esperando por quedas, as quedas são bem-vindas, claramente. Por que não estou vendendo minhas ações? Né? Porque eu não vendo nesses preços acima de 25, sendo que eu espero lá abaixo de 24. Falarei sobre isso também. Mercado nacional embala com bom humor em Nova York e Wall Street, e o fator Trump, né, pode ser positivo para os mercados. Então, essa tentativa de aniquilar, né, de assassinato do Trump pode, na verdade, virar, né, aí, para um cenário positivo. Então falaremos sobre isso. Em relação ao mercado hoje, né, um mercado marcado por alta, eu esperava TRPR4 com quedas maiores, claro que sexta-feira, né, quando sai a questão, de fato, o mercado ele reage, né? Então, você tinha boatos, logo você tinha oscilações. Quando sai o fato, o mercado reage a esse fato. Semin no 5,54, alta de 1,09. Caixa Seguridade nos 14,43, alta de 0,21. BB Seguros acima dos 34, 0,24% de alta. Vai chegando a agosto, vai ficando próximo do anúncio oficial, né, por parte da BB Seguros em relação ao dividendo, e o mercado vai precificando esse dividendo ao menos no curto prazo. Engie Brasil nos 46,35, queda de 0,56. E Irani, né, que tinha ficado para trás novamente com queda, chegou aos 8,78, voltou a subir na data de hoje, mais 3% apenas na data de hoje, fortes oscilações no curto prazo. Aqui está as ordens, tá? Não mudei nada em relação à última vez que eu trouxe aqui no último vídeo, que foi sexta-feira, com exceção aí de você ter uma ordem repetida em Transmissão Paulista. O resto mantém o meu posicionamento, pensando, né, em um certo recuo maior em Caixa Seguridade. Talvez ali Vale pode ser alvo de novos aportes para não ficar com caixa parado, ou, né, gerar um grande caixa sem necessidade. Claro, nesse momento, em relação ao mercado, eu acho que nós poderíamos ter alguma outra correção, tá? 11º pregão consecutivo de alta hoje, então não será nenhuma surpresa se nós tivermos pregões consecutivos de correção. Banco do Brasil está na minha mira também, tá? Banco do Brasil e, lógico, Transmissão Paulista, né? Antes, você, investidor que planeja ter um suporte, tá, de acompanho mensal ou anual, podendo aumentar sua renda passiva e, né, poder aí identificar aonde que você está deixando dinheiro na mesa. Talvez seria por não ter um caixa, uma reserva, e está tomando decisões precipitadas. Está no caminho certo? Nós temos aqui, por menos de R$ 1 dia,
preço promocional para membros, só entrar em contato através do QR Code que está aí na sua tela, tá? Inclusive, né, muita gente deixa na mesa um volume de aluguel de ações. No início parece ser pouco, parece não fazer significado, né, ou não ser um volume significativo, mas é aquilo, né? É como os dividendos, são centavos. Ah, mas eu vou deixar passar centavos. Não, é de centavo em centavo que você vai chegando, vai aumentando, e quando você menos percebe, já paga ali uma ação, né? Paga uma ação. Depois, paga uma dezena de ações. Depois, paga um lote. Depois, aí vai subindo, né? Aumentando cada vez mais. Então, prestem atenção. O Valor Invest fez aqui uma boa reportagem da participação de pessoas físicas no aluguel de ações, tá? Disparando nos últimos anos. Primeiro, né, que esse crescimento é fruto do seguinte: você tem uma melhora nas plataformas, tá? Então, nas plataformas das corretoras, no geral, e mesmo assim, o custo ainda é alto, tá? Aqui é uma crítica pessoal minha. Quem consegue passar um custo menor, leva o cliente, tá? Hoje eu trabalho com o Banco Inter e os custos estão na média de mercado, tá? Não é aquele absurdo 70%, 80%, mas somando imposto, que é retido na fonte, e custo de 25% da corretora, metade, né? Metade ali é de custos. Somando ano a ano, eu posso trazer aqui semestre depois, como que ficou a arrecadação minha, na minha carteira, desse aluguel de ações, e como que vai ficar também anual, tá? Eu posso trazer aqui para vocês, e eu confesso que é um volume que ele é importante, tá? Ele vai te ajudar aí a girar caixa ou também para buscar, né, nas quedas, fazer bons aportes. Você vê que lá em 2019 era 17% da participação de pessoas físicas e hoje é 38%. Então, não perca tempo aí olhando apenas um fator que, mas eu estou na corretora há muito tempo, eu tenho dificuldade, sei lá, o meu patrimônio não é muito grande. Nós tivemos agora, né, a B3 implementando processo de mudança rápida de corretora para corretora. Nós temos agora essas vantagens, tá? Para você, investidor, não deixar dinheiro na mesa, porque até isso no final faz diferença, tá? Sobre Transmissão Paulista, 25,85, para quem, né, olhou aí junho, nós tivemos 24,65, um preço relativamente bom, tá? E agora nos 25,85 eu espero abaixo dos 25 para novos aportes, para começar a encher o carrinho novamente. Nesse sentido, por que eu não vendo? Aluguel de ações, novamente, para mim faz muito sentido manter com uma taxa, né, aí pensando para o aluguel para o tomador, de 8% anual. Claro que os contratos não têm duração média de 12 meses, tem duração menor, mas normalmente é renovado com taxas parecidas. Logo, né, um dividendo adicional. E tem mais, tá? Você que está na renda variável, muito cuidado, porque a diferença da renda variável para a renda fixa é que é o seguinte: nós tivemos agora a Eletrobras, por exemplo, anunciando que irá fazer essa venda de ações, e não seria uma surpresa, por exemplo, que, né, por exemplo, a Transmissão Paulista, a diretoria, reunisse através de uma assembleia para dar uma resposta em que, né, anunciasse um dividendo depois da oferta final da Eletrobras e o preço nunca mais voltasse lá para casa, sei lá, dos 20, 21, 22. Então, e talvez você vendeu, né, nesse preço. Então, muito cuidado, porque isso acontece, tá? E quem, né, não tem as ações, ou talvez, né, sei lá, é feito um tipo de anúncio nesse sentido aí, ou algo do tipo, o investidor ele acaba, né, ficando com prejuízo. Fora que, né, o mercado ele é uma caixa de surpresa. Nós falamos de força vendedora, mas e se você tem um contraponto de compra gringo, talvez, por exemplo, que pode acontecer? Então, muito cuidado, porque, né, de espertos, o cemitério no mercado financeiro está cheio, tá? Então, nesse sentido também, olhando o Caixa Seguridade, chegou, né, lá no topo também no mês de maio e recuou 13% desde então. O que chamou a atenção? Chamou a atenção
na sexta-feira 12, tá? A crítica das entidades em relação a duas demissões, se não me engano, de gerentes que foram contrários a praticamente aí uma operação de 500 milhões, tá? 500 milhões de reais para a compra aí de um imóvel do Banco Master, tá? Então, através de letras financeiras, esse valor seria para a compra de um lote, de um imóvel de 500 milhões de reais, através em letras financeiras do Banco Master. Então, nesse sentido, os dois foram demitidos. Claro que a Caixa ela tem normas internas para tratar isso, mas isso é no mínimo duvidoso, tá? É no mínimo duvidoso porque, primeiro, o Banco Master é um concorrente, ele fornece crédito imobiliário, não no mesmo volume, mas fornece crédito. Segundo, se os funcionários foram contrários, são funcionários da Caixa A7, tá? Da renda fixa da Caixa A7, ou seja, fazem parte do braço de gestão, eles têm o porquê. Se são técnicos, tem o porquê. E foi apurado que a não aprovação dos dois funcionários foi pela questão da velocidade, né, da tentativa de aprovação. Então vamos acompanhando, tá? Não cabe a nós aqui julgar sem ter mais fatos para acompanhar o caso, mas que é no mínimo duvidoso e o mercado deve precificar isso pensando em longo prazo, se novos eventos ocorrerem ou surgir também novos fatos desse evento, tá? Além disso, em G Brasil, eu vou falar um pouquinho sobre hoje, né? Nós tivemos a implementação do projeto Gavião Real, transmissora de energia. É um projeto considerado pequeno pelo mercado, deve entregar aí cerca de 7 milhões de receita. Felipe, é muito pouco? Claro que é muito pouco. Porém, né, aí você tem mais 3 concessões, tá? Na implementação de mais de 1.000 quilômetros de linha de transmissão, com o projeto Asa Branca. Então acho que vale a pena ficar acompanhando de perto tudo que está acontecendo com a ENGIE Brasil também. Essa transformação de uma empresa geradora de energia para uma empresa também de transmissão de energia, tá? E observar isso de perto pode te ajudar no sentido de poder acompanhar a evolução dos dividendos. Olhando também no sentido ruim, né, a notícia ruim, é que ela também emitiu aí dívida, tá? Então fez oferta agora em junho, não deu para trazer aqui como destaque no canal, mas terá, né, aí também oferta bilionária de dívida. Então, para novos projetos, que, na minha avaliação, deve entregar crescimento para a companhia. E aí, né, também tentando aumentar esse caixa no médio e longo prazo. Olhando no sentido da alta, né, dessa alta recente, eu não gosto muito de olhar mais o Ibovespa de maneira pensando em mercado, né? Até porque ali tem um monte de coisa que eu não compro, tem ativos que, para mim, né, não muda muito na minha estratégia, tem ativos que eu não gostaria de ter na carteira. O que eu gosto de olhar? Olho o dividendos, né? O índice de dividendos tem ali uma certa qualidade, um certo histórico. E se você olhar do final de junho, ou seja, dia 17 de junho, ou meio de junho, até agora, né, 15 de julho, nós tivemos 8% de alta, tá? Nós tivemos aí uma forte alta olhando o mês a mês. Isso significa que o mercado está mais otimista aí no curto prazo, mas não podemos esquecer, nesse sentido também, nós teremos segundo trimestre agora, anúncio de resultados, e é um trimestre que tem, né, fortes anúncios de dividendos, juntamente ali também com o terceiro trimestre. Então, as gestoras, fundos de pensões, próprio gringo também, pensando em maior alocação em emergentes, pensando em dividendos, tá? Nesse sentido, lá fora nós tivemos o fator Trump, o atentado, né, contra o candidato Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. O mercado parece, né, apostar na vitória de Trump e está mais otimista com Trump. Nesse sentido, nós tivemos, mesmo assim, um dólar em alta. Lá fora, a Bolsa de Nova York também em alta. E aqui pegou o embalo e foi junto. A questão é que aqui nós temos motivos pessoais, né, variados, mas pessoais. A questão
da revisão da reforma tributária, aprovação dessa reforma tributária, a questão de dados da inflação e a questão do novo presidente do Banco Central e sua forma de atuação, fora a fala do Haddad e do Lula em relação à questão de menor gastos, tá? Vamos acompanhar como que tudo isso se dará. Aportes, como eu falei, o radar principal é Transmissão Paulista e Banco do Brasil. São dois ativos de qualidade, arroz com feijão, sem nada que ali para inventar. Alguma correção em Caixa Seguridade também seria bem-vinda. BB Seguros, pela proximidade dos dividendos, acredito que seja um pouco mais difícil para poder aí chegar no preço que eu desejo. Mas o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião sobre os ativos mencionados. Se você é membro, um abraço. Se você ainda não se tornou membro, se torne membro para acesso aí a alguns conteúdos exclusivos. Claro, o canal ele tem um viés democrático, né? Conteúdo de qualidade para todos. No mais, bons aportes a todos vocês e até o próximo.